Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido da inscrita Fabiana Santos, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível médio para técnico de controle administrativo da Prefeitura de Sorocaba, que aconteceu no último domingo, dia 12 de maio de 2024. Pessoal, essa prova de matemática ela possui 15 questões, que são as questões que vão de 26 a 40. No entanto, 10 das questões dessa prova são as mesmas questões da prova para o concurso para fiscal de saúde pública, que já estão resolvidas aqui no canal, conforme esses que eu estou colocando aqui acima para vocês. Assim, nesse vídeo eu não vou resolver todas as 15 questões, já que eu resolvi as 10 questões na outra prova. Eu vou resolver apenas as 5 questões que faltam para essa prova, que são essas questões que vão aqui, ó, a questão 28, a questão 30, questão 36, 38 e 39, beleza? Então, se você quiser ver as outras 10 questões, dá uma olhadinha nessezinho aí e assista aí também no outro vídeo a resolução da prova também de nível médio para fiscal de saúde pública desse mesmo concurso, beleza? E pessoal, sempre lembrando aqui, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então, bora lá para a gente resolver essas questões que faltam. Vamos então à resolução da primeira questão que ficou faltando para completar essa prova, pessoal, que foi a questão 28. E essa questão tratou do cálculo de perímetro, conversão de unidades de comprimento e cálculo de área. A questão diz assim: o perímetro de uma mesa de formato retangular é igual a 4 metros, sendo que a medida de sua largura é 40 centímetros menor que a medida do seu comprimento. A área da superfície plana dessa mesa é igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que o perímetro de uma mesa de formato retangular. Então vamos colocar aqui um retângulo para ilustrar essa nossa mesa. Ele informou que o perímetro dessa mesa aqui ela é igual a 4 metros. Também informou para a gente que a medida de sua largura é 40 centímetros menor que a medida de seu comprimento. Então, observe, a medida de sua largura é 40 centímetros menor que a medida de seu comprimento. Só que nós não sabemos quanto que vale esse comprimento aqui. Então, eu vou falar que esse comprimento vale x. Mas eu sei que essa largura ela é 40 centímetros menor do que esse comprimento. No entanto, observe que está falando que essa largura ela é 40 centímetros menor que a medida do comprimento. Mas ele deu o perímetro aqui em metro e também está querendo a resposta aqui em metros. Então, nós vamos converter aqui, ó, centímetro para metro. Vamos recordar as unidades de comprimento que são metro, decímetro, centímetro, milímetro. Observe, nós precisamos passar aqui, ó, de centímetro para metro. Bom, cada unidade aqui vale 10 vezes a unidade seguinte. Então, para a gente passar aqui, ó, de centímetro para decímetro, a gente vai dividir por 10. E de decímetro para metro, a gente volta a dividir por 10. Então, para passar de centímetro para metro, a gente vai dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Portanto, a gente vai dividir por 100. Ou simplesmente pegar a vírgula e deslocar duas casas aqui para a esquerda. Então, pegando 40 e dividindo por 100. Ou pegando essa vírgula e deslocando duas casas aqui para a esquerda, isso aqui então vai ser 0,4 metro. Então, agora nós sabemos que a medida de sua largura, que é isso aqui, é 0,4 metro menor que a medida do comprimento. Então, o comprimento nós chamamos de x. Então, essa largura vai ser essa medida do comprimento, que é x, menos 0,4. Pronto, agora ficou tudo aqui, ó, em metro.
Mas observe, nós sabemos que o perímetro é 4 metros e perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Como esse polígono aqui é um retângulo, a gente também sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se eu falei que esse comprimento aqui vale x, esse daqui também tem que ser x. Se essa largura aqui é x menos 0,4, aqui também vai ser x menos 0,4. Com o perímetro é a soma de todos esses lados, então vamos somar todos esses lados aqui. Então vamos ter aqui esse comprimento que é x, mais esse aqui que é x, mais essa largura que é x menos 0,4, mais essa aqui que também é x menos 0,4, e isso tem que ser igual ao perímetro que ele deu, que vale 4. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então vamos juntar aqui os termos semelhantes. 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais 1x aqui, 4x, menos 0,4, menos 0,4 vai ficar menos 0,8. E isso é igual a 4. Agora vamos pegar esse 0,8 e a gente vai passar aqui para o segundo membro. Portanto, aqui vai ficar 4x, passando para lá vai mais 0,8. E 0,8 com 4, isso aqui vai ficar 4,8. Assim, o valor do x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 4,8 aqui por 4x, então, é 1,2. Pronto, então já sei que este comprimento aqui vale 1,2. E quanto que vale a largura? A largura vai ser o valor do x menos 0,4. Como eu já sei que o x é 1,2, então 1,2 menos 0,4, então essa largura aqui é 0,8. Mas a questão que a gente determina aqui qual que é a área da superfície plana dessa mesa, ou seja, a área desse retângulo. E para a gente calcular a área do retângulo é só a gente multiplicar o comprimento pela largura. Então basta multiplicar aqui 1,2 por 0,8. E fazendo essas continhas aí, multiplicando 1,2 por 0,8, a gente vai encontrar 0,96. Assim, a área da superfície plana dessa mesa vale 0,96 metros quadrados. E essa resposta tem na letra D. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 30, pessoal, foi uma questão que tratou de gráfico de setores e uma regra de 3 simples. A questão diz assim: o gráfico a seguir representa a distribuição do número total de colaboradores de uma empresa pela matriz e suas duas filiais, mas apresenta defeito na impressão do número de colaboradores que atuam na filial A. Sabendo-se que o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus, o número de colaboradores que atuam nessa filial é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente esse gráfico de setores indicando que é a distribuição do número total de colaboradores. Então, de acordo com a legenda dada aqui, observe, a matriz está representada por essa parte aqui, que está toda em branca. Então, a parte em branca aqui representa a matriz. A filial A é essa parte que está em cinza, então aqui é a filial A. O que está em preto aqui vai ser a filial B, então em preto a filial B. O texto informou para a gente que o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus. Então, o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus. Então, na filial A, esse está aqui todo em cinza. O ângulo central que desse setor é este ângulo aqui. Ele informou para a gente que esse ângulo mede 90 graus. E ele quer que a gente determine aqui quantos são os colaboradores que atuam aqui nesta filial A. Então, nós queremos saber aqui quantos são esses colaboradores que nós temos aqui nessa filial A. Mas observe, esse restante aqui, todos esses que estão aqui, que atuam na filial B e na matriz, são quantos colaboradores? Veja, está mostrando para a gente que na filial B aqui, são 55 e na matriz são 161. Portanto, a filial B aqui, mais a matriz, se a gente somar esses 55 com esses 161, nós vamos ter um total aqui de 216 funcionários. Agora, observe, nós sabemos que esse ângulo desse setor aqui, da filial A, esse ângulo é de 90 graus.
Então, este outro ângulo, que é esse restante aqui, vale quantos graus? Então, observe, a circunferência completa a gente sabe que são 360 graus. Como aqui a gente já tem 90 graus, então para completar 360 graus, só esse que está aqui em vermelho terá que ser de quantos graus? Só pode ser de 270 graus. Então observe, para esse ângulo aqui ó, de 270 graus, que é esse 270 que está em vermelho, nós temos quantos colaboradores aqui? Nós temos esse total aqui, ó, que são 216. Então, para esse ângulo de 270 graus, nós temos 216 colaboradores. Para esse ângulo aqui, ó, do setor da filial A, que é 90 graus, nós vamos ter quantos colaboradores? Essa quantidade X que a gente quer. Pronto, observe, chegamos aqui ó, nessa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 270 vezes x, 270x, que é igual aqui a 90 vezes 216. Eu apenas deixei indicado o produto aqui, porque repare, aqui tem 90, esse 90 está multiplicando. Se eu passar para cá dividindo, então observe, dividindo aqui, ó, 270 aqui por 90, aqui sobra 3. Portanto, vai ficar ó, 3 vezes x, 3x, que é igual a 216. Fica mais fácil para a gente agora achar agora esse valor do x. Esse 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 216 por 3, a gente conta que x deu 72. Assim, o número de colaboradores que atuam nesta filial aqui ó, são 72 colaboradores. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 30, pessoal, foi uma questão que tratou de gráfico de setores e uma regra de 3 simples. A questão diz assim, o gráfico a seguir representa a distribuição do número total de colaboradores de uma empresa pela matriz e suas duas filiais, mas apresenta defeito na impressão do número de colaboradores que atuam na filial A. Sabendo-se que o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus, o número de colaboradores que atuam nessa filial é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente esse gráfico de setores indicando que é a distribuição do número total de colaboradores. Então, de acordo com a legenda dada aqui, observe, a matriz está representando por essa parte aqui, ó, que está toda em branca. Então, a parte em branca aqui representa a matriz. A filial A é essa parte que está em cinza, então aqui é a filial A. O que está em preto aqui vai ser a filial B, então em preto a filial B. O texto informou para a gente que o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus. Então, o ângulo central do setor que representa o número de colaboradores que atuam na filial A mede 90 graus. Então, na filial A, esse está aqui ó, todo em cinza. O ângulo central que é desse setor é este ângulo aqui. Ele informou para a gente que esse ângulo mede 90 graus. E ele quer que a gente determine aqui quantos são os colaboradores que atuam aqui ó, nesta filial A. Então, nós queremos saber aqui ó, quantos são esses colaboradores que nós temos aqui nessa filial A. Mas observe, esse restante aqui, ó, todos esses que estão aqui, ó, que atuam na filial B e na matriz, são quantos colaboradores? Veja, está mostrando para a gente que na filial B aqui ó, são 55 e na matriz são 161. Portanto, a filial B aqui, mais a matriz, a gente soma esses 55. Com esses 161, nós vamos ter um total aqui ó, de 216 funcionários. Agora, observe. Nós sabemos que esse ângulo desse setor aqui ó, da filial A, esse ângulo é de 90 graus. Então, este outro ângulo, que é esse restante aqui, vale quantos graus? Então, observe, a circunferência completa a gente sabe que são 360 graus. Como aqui a gente já tem 90 graus, então para completar 360 graus, só esse que está aqui em vermelho terá que ser de quantos graus? Só pode ser de 270 graus. Então observe, para esse ângulo aqui ó, de 270 graus, que é esse 270 que está em vermelho, nós temos quantos colaboradores aqui? Nós temos esse total aqui ó, que são 216.
Então, para esse ângulo de 270 graus, nós temos 216 colaboradores. Para esse ângulo aqui, ó, do setor da filial A, que é 90 graus, nós vamos ter quantos colaboradores? Essa quantidade X que a gente quer. Pronto, observe, chegamos aqui ó, nessa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 270 vezes x, 270x, que é igual aqui, ó, 90 vezes 216. Eu apenas deixei indicado o produto aqui, porque repare, aqui tem 90, esse 90 está multiplicando. Se eu passar para cá dividindo, então observe, dividindo aqui, ó, 270 aqui por 90, aqui sobra 3. Portanto, vai ficar ó, 3 vezes x, 3x, que é igual a 216. Fica mais fácil para a gente agora achar agora esse valor do x. Esse 3 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 216 por 3, a gente conta que x deu 72. Assim, o número de colaboradores que atuam nesta filial aqui ó, são 72 colaboradores. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 36, pessoal, foi uma questão que tratou de conversão de unidades de comprimento e máximo divisor comum. A questão diz assim, 3 cordas, uma com 37,8 metros de comprimento, outra com 50,4 metros de comprimento e a terceira com 63 metros de comprimento, serão divididas em pedaços, todos com o mesmo comprimento, o maior possível, de modo a não sobrar corda. A diferença entre as quantidades de pedaços que serão obtidos da corda com maior comprimento e da corda com menor comprimento é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto fala que nós temos aqui, ó, 3 cordas. Uma dessas cordas tem 37,8 metros de comprimento, uma outra tem 50,4 metros de comprimento e a terceira tem 63 metros de comprimento. Então, nós temos 3 cordas. Eu vou chamar essas cordas aqui ó, de corda A, corda B e corda C. Bom, observe que as unidades dadas aqui ó, estão todas aqui ó, em metro. E, no entanto, a gente também percebe que todas elas estão com números decimais. Então, para facilitar as nossas contas, vamos transformar esses decimais aqui ó, em inteiros. Vamos recordar aqui das unidades de comprimento, que são metro, decímetro, centímetro e milímetro. Foi dado aqui na unidade metro. E nós sabemos aqui ó, que cada unidade aqui ó, vale 10 vezes a unidade seguinte. Então, para a gente converter tudo isso aqui para um número inteiro, basta a gente pegar isso aqui ó, e multiplicar por 10. Com isso, a gente vai conseguir deslocar a vírgula uma casa para a direita. E se a gente multiplicar por 10, a gente vai passar para a próxima unidade aqui, que é o decímetro. Então, nós vamos passar todas essas que estão em metro aqui ó, para decímetro. Então, basta a gente pegar cada um dessas medidas aqui, e a gente vai multiplicar por 10. Ou seja, basta a gente deslocar a vírgula uma casa para a direita, e com isso a gente vai passar todas as unidades aqui ó, para decímetro. Então, 37,8 metros, passando para decímetro, é só pegar isso e multiplicar por 10. Multiplicar esse número aqui ó, por 10, só pegar essa vírgula e deslocar uma casa para a direita. Então, isso aqui vai ficar 378 decímetros. Fazer a mesma coisa com essa outra corda aqui, ó, que tem 50,4 metros de comprimento. Passando isso aqui para decímetro, é só multiplicar por 10. Multiplicar esse número por 10, só deslocar a vírgula uma casa para a direita, que isso aqui vai dar 504 decímetros. E finalmente essa última corda que tem 63 metros de comprimento. Passando para decímetro, é só pegar isso aqui ó, e multiplicar por 10. Multiplicar isso aqui por 10, só deslocar a vírgula uma casa para a direita, que vai ficar 630 decímetros. Pronto, convertemos todas as medidas aqui ó, para decímetros. Assim eu vou falar que essa corda A, a medida dela vai ser 378 decímetros. A outra corda, que é a corda B, a medida dela é 504 decímetros. A corda C, a medida dela 630 decímetros. Pronto, transformamos todas essas medidas que estavam em metro para decímetro. Agora vai ficar mais fácil para a gente poder fazer essas contas. Informou que todas essas 3 cordas deverão ser divididas aqui ó, em pedaços, todos com o mesmo comprimento. Então, nós devemos pegar todas essas cordas e dividir aqui em pedaços com a mesma medida. Só que eu não sei qual que é essa medida, qual que é esse comprimento.
Então eu falo que nós vamos dividir as 3 aqui em pedaços de medida de x decímetros, com a mesma medida aqui, ó, todas com a mesma medida. E ele falou que de modo a não sobrar corda. Ora, se não vai sobrar corda, então ao fazer essas divisões aqui, o resto vai ser zero, não vai sobrar nada. Se não vai sobrar nada aqui, então essas divisões são divisões exatas. E se essas divisões são divisões exatas, então esse número x que a gente está procurando aqui, que é o pedaço que a gente vai dividir cada corda dessas aqui, esse número x aqui ele precisa ser um divisor desses números e precisa ser o mesmo divisor para os 3. Então é um divisor que é comum. Também informou que cada pedaço desse aqui precisa ser o maior possível. Assim, esse número x que nós estamos procurando aqui precisa ser o maior possível. Logo, nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses 3 números. E se nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses 3 números, nós estamos procurando o máximo divisor comum entre esses 3 números aqui, que é o 378, 504 e 630. Para a gente calcular esse máximo divisor comum, nós vamos utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. Nós vamos pegar esses 3 números e nós vamos escrever aqui embaixo. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez nós não vamos fatorar esses números. Nós devemos pensar em um número que é possível a gente colocar aqui, que é possível dividir todos esses 3 números aqui, ó. Então nós devemos pensar em um número que dá para a gente colocar aqui, que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 378, 504 e 630 ao mesmo tempo? Observe, os 3 números aqui, ó, são pares. Então é possível a gente dividir os 3 números aqui, ó, por 2. Ao dividir 378 aqui por 2, fazendo as continhas, a gente chega em 189. Ao dividir 504 aqui por 2, fazendo as continhas, a gente chega em 252. E ao dividir 630 por 2, a gente vai encontrar 315. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez não pode ser 2. 2 eu só consigo dividir o 252. Não dá para dividir nem o 189 nem o 315. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez aqui vai ser o 3. 189. Se a gente dividir 189 por 3, a gente vai encontrar 63. 252. Se a gente dividir por 3, a gente vai encontrar 84. 315. Se a gente dividir por 3, a gente vai encontrar 105. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? O 63, o 84 e o 105. Observe, novamente aqui vai ser o 3. 63. Se a gente dividir por 3, a gente encontra 21. 84. Se a gente dividir por 3, a gente encontra 28. 105. Se a gente dividir por 3, a gente vai encontrar 35. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números, o 21, o 28 e o 35 ao mesmo tempo? Repare, dessa vez não pode ser mais o 3, mas nota que vai dar por 7. 21, se eu dividir por 7, a gente encontra 3. 28, se a gente dividir por 7, a gente encontra 4. E 35, se a gente dividir por 7, a gente vai encontrar 5. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números, o 3, o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número, exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 18 vezes 7 vai dar 126. Portanto, o máximo divisor comum entre esses 3 números, 378, 504 e 630, o nosso máximo divisor comum foi 126. Esse máximo divisor comum que nós encontramos é exatamente esse número x aqui, ó, 126. Assim, cada pedaço da corda deverá ter 126 decímetros. Cada pedaço que a gente vai dividir as cordas aqui tem que ter 126 decímetros.
Dessa forma, ao pegar essa corda que tem 378 decímetros e dividir em pedaços de 126 decímetros, quantos pedaços que a gente vai conseguir formar? Basta pegar 378 e dividir aqui por 126. Mas repare, a gente nem precisa fazer essa conta, já que nessa nossa tabela da divisão aqui, ao pegar 378 e dividir por 126, deu quanto? 378 dividindo aqui por 126 deu 3. Então nós vamos ter aqui 3 pedaços formados aqui com a corda do tamanho aqui de 378 decímetros, que é a corda A. Agora, e a corda B? Tem 504 decímetros. Ao dividir em pedaços de 126 decímetros, quantos pedaços que a gente vai conseguir formar? Da mesma forma, vou pegar o 504 e dividir por 126. E quanto que dá 504 dividido por 126? Novamente, olhando a nossa tabela da divisão. 504 aqui, se a gente dividir por 126, a gente encontrou aqui 4. Então, nós vamos ter aqui 4 pedaços. Pronto, então eu vou conseguir formar 4 pedaços aqui com essa corda B aqui, que tem 504 decímetros de comprimento. E finalmente essa última corda que tem 630, que é a corda C aqui, ela tem 630 decímetros. E ao pegar essa corda C, que tem 630 decímetros, e dividir em pedaços de 126 decímetros, quantos pedaços que a gente vai conseguir formar? Basta pegar 630 e dividir por 126. E 630 dividido por 126, olhando a nossa tabela aqui, 630 dividido aqui por 126, a gente encontrou aqui 5 pedaços. Pronto, só que a questão que a gente determina aqui, a diferença entre as quantidades de pedaços que serão obtidos da corda com o maior comprimento e da corda com o menor comprimento. Qual que é a corda que tem o maior comprimento? Repare, a corda de maior comprimento é essa corda C aqui, que tem 630 decímetros. E qual que é a corda de menor comprimento? Repare que a corda de menor comprimento é a corda A, que tem 378 decímetros. Com a corda de maior comprimento, a gente conseguiu formar aqui quantos pedaços? Nós conseguimos formar 5 pedaços. E com a corda de menor comprimento, quantos pedaços que a gente conseguiu formar? 3 pedaços. Como é que é a diferença entre essas quantidades de pedaços que serão obtidos da corda com maior comprimento e da corda com menor comprimento? Repare, a corda com maior comprimento conseguiu formar aqui 5 pedaços. E a de menor comprimento a gente conseguiu formar 3 pedaços. Como a gente quer essa diferença, então é só calcular aqui, 5 menos 3, que a gente vai encontrar 2. E essa resposta tem na letra D. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 38, pessoal, foi uma questão que tratou de uma regra de 3 composta. A questão diz assim: 5 prensas com a mesma capacidade de produção executariam o serviço em 20 dias, funcionando juntas ininterruptamente 8 horas por dia. Como uma das prensas quebrou, o serviço foi realizado por apenas 4 prensas, funcionando juntas ininterruptamente 10 horas por dia. Com a quebra da prensa, o serviço foi totalmente executado em qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que nós temos aqui, 5 prensas com a mesma capacidade de produção. Ele informou que executariam um serviço aqui em 20 dias, funcionando juntas ininterruptamente 8 horas por dia. Mas uma das prensas quebrou, e o serviço foi realizado agora por apenas 4 prensas, funcionando juntas ininterruptamente agora 10 horas por dia. E ele quer saber quantos dias que vai gastar para essas 4 prensas trabalhando 10 horas por dia executar totalmente esse serviço. Então, não sei eu falar que isso aqui vai ser uma quantidade X de dias. Perceba que nós temos aqui 1, 2, 3 grandezas. Se nós temos 3 grandezas envolvidas aqui, nós temos uma regra de 3 composta. Bom, para a gente resolver essa regra de 3 composta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente vai pegar essa grandeza, onde nós colocamos a letra incógnita x aqui, e a gente vai colocar uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, eu vou colocar essa setinha aqui, para baixo. E vou comparar cada uma dessas outras 2 grandezas com essa grandeza dias,
para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza dias. Vamos começar comparando aqui essa grandeza prensas com a grandeza dias. Então observe, 5 prensas fazem um serviço aqui em 20 dias. Então observe, 5 prensas fazem o serviço em 20 dias. Mas se eu diminuir a quantidade de prensas, se eu colocar apenas 4 prensas trabalhando, esse mesmo serviço vai ser feito em mais dias ou em menos dias? Então, novamente, 5 prensas fazem um serviço em 20 dias. Mas se a gente diminuir, colocar apenas 4 prensas para trabalhar, esse mesmo serviço vai ser feito em mais dias. Então, observe, nós diminuímos a quantidade de prensas, mas aumentamos o número de dias. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa aqui vai ficar o contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza prensas, em relação a essa grandeza dias, ela é inversamente proporcional. Agora eu vou comparar essa grandeza horas por dia aqui, ó, com a quantidade de dias. Então observe, fazendo um serviço aqui, ó, trabalhando 8 horas por dia, eu gasto 20 dias para fazer esse serviço. Então, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu gasto 20 dias para fazer esse serviço. Mas se eu trabalhar mais horas por dia, se eu trabalhar 10 horas por dia, eu vou gastar mais dias ou menos dias para fazer esse serviço? Então, novamente, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu gasto 20 dias para fazer o serviço. Mas se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou gastar menos dias. Então, novamente, observe, nós aumentamos a quantidade de horas por dia, mas diminuímos o número de dias. Então, se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa aqui vai ficar o contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim nós identificamos que essa grandeza hora por dia, em relação a essa grandeza quantidade de dias, ela também é inversamente proporcional. Então agora que eu já sei que essas duas grandezas aqui, ó, são inversamente proporcionais a essa grandeza, nós vamos pegar essa grandeza dias e vamos escrever do jeito que está aqui, ó, 20 sobre x. Ela deve ser igual ao produto dessas outras duas grandezas na ordem que elas estão aqui. Essa primeira está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 5 sobre 4, a gente vai inverter, vai escrever 4 sobre 5. Vezes essa outra aqui também na ordem que ela está. Essa aqui também está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 8 sobre 10, a gente vai colocar vezes 10 sobre 8. E agora a gente simplifica o que é possível para facilitar as nossas contas. Dá para simplificar aqui, ó, o 10 aqui com 5. Dividindo 10 por 5 aqui vai dar 2. Também vai dar para simplificar aqui, ó, 4 com 8. Se eu dividir 8 por 4, aqui vai sobrar 2. Portanto, nós vamos ter aqui 20 sobre x, aqui vai sobrar apenas 2 sobre 2, que também dá para a gente simplificar aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 2. 2 por 2 é 1, 2 por 2 é 1. E agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 1 vezes x vai dar x, é igual a 1 vezes 20, que vai dar 20. 20 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando esse tempo aqui, ó, em dias, então vamos gastar aqui 20 dias, e essa resposta entra na letra C. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? E chegamos à última questão que ficou faltando resolver dessa prova, pessoal, foi essa questão 39, e que tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: para uma reunião, foram organizadas 288 cadeiras em filas, cada fila contendo a mesma quantidade de cadeiras, de modo que o número de cadeiras por fila excedia o número de filas em duas. Essas cadeiras foram numeradas de 001 a 288, sendo a primeira cadeira 001 a cadeira mais à esquerda da primeira fila, a segunda 002 a cadeira à direita da cadeira 001, e assim sucessivamente até a última cadeira da fila. A cada fila seguinte, a numeração das cadeiras continuou das cadeiras da primeira cadeira mais à esquerda e seguiu continuamente até a última cadeira da fila. Raquel participou dessa reunião e sentou-se na quarta cadeira da quinta fila, seguindo a ordem de numeração. Logo, Raquel sentou-se na cadeira de número qual desses daqui?
Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que para essa reunião foram organizadas aqui, ó, esse total de 288 cadeiras em filas. Cada fila contendo aqui a mesma quantidade de cadeiras, de modo que o número de cadeiras por fila excedia o número de filas em duas. Então, foram organizadas esse total de 288 cadeiras aqui em filas, e cada fila tem a mesma quantidade de cadeiras. Então, vamos colocar aqui, ó, uma determinada quantidade de cadeiras aqui, ó, nessa primeira fila. E nós vamos continuar aqui colocando mais filas até chegar aqui à última fila de cadeiras. Ele informou que o número de cadeiras, essa quantidade de cadeiras aqui por fila, excedia o número de filas em duas. Mas quantas são essas filas que a gente vai ter aqui, ó? Quantas filas de cadeiras que nós temos aqui no total? Isso eu não sei. Então vamos falar que nós temos uma quantidade X aqui, ó, de filas. Então nós temos X filas. Mas sabemos que esse número de cadeiras que nós temos aqui, ó, em cada uma das filas, excedia o número de filas em duas. Então o número de cadeiras aqui em cada uma dessas filas aqui tem que ser X mais 2. Informou que essas cadeiras foram numeradas de 001 a 288, sendo a primeira cadeira 001 a cadeira mais à esquerda da primeira fila. Então essa aqui é a primeira fila, então essa cadeira que está mais à esquerda aqui vai ser a cadeira 001. A segunda 002 é a cadeira à direita da fila 001. Então a 002 vai ser essa daqui, ó. Essa daqui vai ser a 003 e assim sucessivamente. Vai continuar aqui até a última cadeira da fila. E a cada fila seguinte, a numeração das cadeiras continuou das cadeiras da primeira cadeira mais à esquerda, então dessa daqui, e seguiu continuamente até a última cadeira da fila. Aí falou que Raquel participou dessa reunião e sentou-se na quarta cadeira da quinta fila, seguindo essa ordem de numeração. E quer saber em qual dessas cadeiras que a Raquel se sentou. Mas foi informado para a gente que nós temos um total aqui, ó, de 288 cadeiras. Então observe, nós já sabemos que o total de filas que nós temos aqui, ó, são X filas. E sabemos que em cada fila nós temos X mais 2 cadeiras. Então se a gente pegar essa quantidade de filas que a gente tem aqui, que é essa quantidade X, se a gente multiplicar aqui pelo número de cadeiras que a gente tem em cada uma das filas, que é X mais 2, isso tem que dar o total de cadeiras que a gente tem, que são 288. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar esse x e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, ó, x vezes x aqui vai ficar x ao quadrado. X vezes mais 2, mais 2x. E vamos pegar esse 288 e passar aqui para o primeiro meio. Então, vem para cá menos 288. Não sobrou nada de lá, isso aqui é igual a zero. Repare, chegamos nesta equação de segundo grau aqui para a gente resolver. É uma equação de segundo grau completa. Para a gente resolver uma equação de segundo grau completa, a gente utiliza a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiramente aqui, ó, delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nessa nossa equação aqui, observe, o termo a é 1, o termo b é 2 e o termo c é menos 288. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b é 2. 2 ao quadrado, então isso aqui vai dar 4. Menos 4 vezes o a vezes o c. O a é 1, então menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 agora vezes o c, que é menos 288. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 288, isso aqui vai ficar mais 1152. Que somado com 4 vai dar 1156. Pronto, achamos o valor de delta. Agora vamos achar o valor do x. Para achar o valor do x, a gente vai aplicar aqui a fórmula. Então vamos colocar aqui o traço de fração. De acordo com a fórmula, é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nosso b é mais 2, então é menos o b. Então, menos mais 2 vai ficar menos 2. Mais ou menos, raiz de delta. Delta nós encontramos que é 1156. Então, raiz quadrada de 1156. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1. 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, isso aqui vai ser traço de fração menos 2 mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 1156? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1156? Se você fizer essas continhas aí no cantinho do papel, você vai encontrar que esse número é 34.
Tudo isso sobre 2. Então, nós vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. X' vai ser menos 2 mais 34 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó. Menos 2 mais 34 sobre 2. X duas linhas. Menos 2 menos 34 sobre 2. Vamos escrever aqui também. Menos 2 menos 34 sobre 2. E agora aqui é só fazer essas continhas. Menos 2 mais 34 aqui vai dar 32. Que dividido por 2 aqui vai dar 16. Pronto, achamos a primeira raiz. Agora vamos ver a outra. Menos 2 menos 34 aqui vai dar menos 36. Que dividido por 2 aqui vai dar menos 18. Achamos a outra raiz. Pronto, então as raízes desta nossa equação foram menos 18 e 16. No entanto, o x aqui está indicando para a gente essa quantidade de filas que nós vamos ter aqui, ó. Se o x está indicando essa quantidade de filas, então evidentemente o nosso x não pode ser esse valor negativo. Então nosso x tem que ser 16. Então nós já sabemos que nós vamos ter aqui, ó, nessa reunião nós vamos ter um total aqui, ó, de 16 filas. Se nós vamos ter 16 filas, quantas cadeiras que a gente vai ter aqui, ó, em cada uma dessas filas? Vai ser o valor do x mais 2, só que o x agora a gente já sabe que é 16. 16 mais 2, então aqui vai ter 18 cadeiras aqui em cada uma dessas filas. Então, essa última cadeira que nós temos aqui nessa primeira fila, qual vai ser a numeração dela? Bom, se são 18 cadeiras, a numeração dela tem que ser 018. Informou que a Raquel ela participou dessa reunião e ela se sentou aqui, ó, na quarta cadeira da quinta fila. Quer saber em qual cadeira que ela se sentou, qual foi o número da cadeira. Bom, repare bem, se ela se sentou aqui, ó, na quarta cadeira da quinta fila, e nós sabemos já que cada fila tem 18 cadeiras, então repare, antes de chegar aqui na quinta fila, nós tivemos 4 filas. Como cada fila tem 18 cadeiras, então 4 filas, cada fila tem 18 cadeiras. Então o total de cadeiras que nós temos antes de chegar nessa quinta fila vai ser 4 filas vezes 18 cadeiras. E 4 vezes 18, nós vamos ter um total aqui, ó, de 72 cadeiras. Então, antes de chegar nessa quinta fila aqui, nós vamos ter aqui, ó, 72 cadeiras. Como ela se sentou na quarta cadeira dessa quinta fila, então essas 72 cadeiras que estão nas 4 filas anteriores à quinta fila, mais 4 cadeiras. Já que ela se sentou na quarta cadeira, nós vamos chegar aqui em 76. Assim, a Raquel se sentou na cadeira de número 076 e essa resposta tem na letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!